Olá, meus amigos, boa noite para quem está no Brasil, bom dia para quem está no Japão. Enquanto o pessoal vai entrando nessa nossa live, eu vou aqui compartilhar. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre alguns temas, três temas que o pessoal me perguntou durante a semana passada. Então vamos aguardar o pessoal entrar e a gente começa, ok? Hoje eu entrei por um outro Facebook. Será que a configuração está certa? Deixa eu verificar. A gente já volta aí. Deixa eu só verificar aqui. Ele não aparece aqui para mim quem está aqui conosco. Eu hoje queria fazer um bate-papo, o pessoal poder perguntar, tirar suas dúvidas. Ô Carlão, tudo bom? Boa noite. Trabalhou bastante hoje? Trabalha, né? Você trabalha pra caramba, né? Então, deixa eu compartilhar aqui enquanto o pessoal vai chegando, para que mais pessoas possam estar assistindo a nossa live aqui conosco. Só um pouquinho aqui. Bom, eu vou começar por um tema que algumas pessoas perguntaram, é sobre, tipo, eu quero ir para o Japão, mas eu não tenho fiador, né? São poucos, porém com o tempo tem aparecido muita gente. E aí, Laércio, beleza? As pessoas chegam assim, poxa, eu sou descendente, gostaria de ir para o Japão, porém eu não tenho nenhum fiador no Japão, não tenho ninguém que possa ser meu fiador. Mesmo assim, eu consigo ir para o Japão? Bom, a gente vai falar pela nossa experiência. Consegue sim. Só que existem mais documentos e, nesse caso, a gente recomenda que o candidato, né, que tem interesse para o Japão, ele vá diretamente ao consulado. Como que geralmente é o processo? Tipo, eu não tenho nenhum fiador no Japão, quero ir para lá. Então você dá entrada em toda a documentação conforme a orientação do consulado e eles vão fazer uma verificação se realmente você tem ou não um parente no Japão. Se tiver um parente, automaticamente eles param a busca e te informam. Infelizmente, né, constatamos que você tem um parente no Japão e você vai ter que entrar em contato com ele e ver se ele pode ser esse fiador para você, né? Se ele falar que não, infelizmente, aí o processo para e você não tem como. Outra forma que a gente tem visto aqui no mercado o pessoal não quer esperar, antes de entrar, o prazo para você, que o consulado pede, para quem não tem fiador, leva mais ou menos um ano, tá, gente? É bem demorado. Aí o que acontece? Eu quero ir para o Japão, não tenho fiador, eu dou entrada no consulado, o consulado vai pedir um prazo. Oi Anderson, tudo bom? Tá de folga hoje aí? Ou tá no QQ? Né? Então, aí o que acontece? Às vezes a pessoa não quer esperar um ano para fazer essa verificação e ele fala, eu vou tirar o visto por São Paulo. Bom, São Paulo, o consulado de São Paulo, geralmente ele pede um comprovante de endereço de no mínimo 6 meses,
e aí com isso você pode dar entrada por lá. Porém, em alguns casos, o consulado ele pergunta se realmente você mora lá, né? Porque eu já vi casos que tem pessoas que vão para São Paulo e simplesmente só colocam o nome em uma conta de luz, telefone, alguma coisa assim, né, para provar que mora lá, né? Então tem casos que o consulado vai chamar a pessoa e vai fazer algumas perguntas, se realmente a pessoa mora lá, né, no que ela trabalha, se tem filho, né, em qual escola o filho estuda, né? Ah, beleza. E aí, olá Sandro, né? Então tem que tomar muito cuidado, né? Porque a lei japonesa ela é bem rigorosa. Oi Lucas, oi Vânia, tudo bem? Né? Então como a lei de Japão é bem rigorosa, né? Então é interessante que você faça da forma correta. Então as pessoas que me procuram, que não tem fiador e falam, não, eu não vou esperar um ano, eu vou tentar tirar o visto por São Paulo. E se a gente faz algum tipo de consultoria nessa área, nós não fazemos, tá, gente? Porque eu estou no Paraná, eu estou aqui em Maringá, faço essa parte aqui e às vezes o pessoal quer fazer essa jogada. Então eu sempre trabalho da forma correta. Então nessa forma eu não trabalho e eu simplesmente peço então que a pessoa vá a São Paulo, tente procurar alguma agência que possa estar auxiliando esse candidato que não tem nenhum fiador aqui pelo Paraná, região sul, né? E vai fazer esse procedimento em São Paulo. O Lucas está aqui e ele falou que ele é um sei e vai para o Japão. Bom, já que teve essa pergunta, sim, eu estou vendo que tem alguns Yonseis embarcando para o Japão, né, desde que tem aqueles pré-requisitos, e também tem que ter o fiador, né, com visto permanente, sendo parente ou não, né? E geralmente o fiador ele arruma um emprego, né, para o Yonsei e tem algum caso agora aqui recente que às vezes o Yonsei não tem nenhum fiador no Japão e aí eu fiz uma live que tem uma entidade em São Paulo que chama CIAT, com uma parceria com uma outra entidade no Japão, tem dado esse visto para alguns candidatos Yonseis que não têm o visto permanente, né? Agora, o Yonsei que está indo para o Japão e que o fiador ele é o familiar, é o pai, a mãe, o irmão, é mais fácil, né? Pelo que eu vi os processos, é um pouco mais fácil, né, o governo do Japão liberar esse visto de trabalho, né? Porque eles sabem que o pai já está lá, se acontecer alguma coisa, o irmão está lá, se acontecer alguma coisa, eles vão ser o fiador, não, aí vai poder, né, fazer aqueles relatórios mensais que a imigração pede, se ele está trabalhando, se ele está estudando, e que depois de 2 anos, né, ele vai ter que fazer a prova para tirar o N3. Agora, em julho, né, vai dar 12 meses, né, passado-se um ano dessa lei do Yonsei, e creio eu que deva ter algumas mudanças sim. Por quê? Porque quando ele foi liberado o ano passado, em maio eu estava no Japão, havia uma conversa do aumento da idade, né, de hoje era de 18 para 30, na época eu estava lá, estavam tentando aumentar isso para 40 anos. Né? Mas a gente tem que aguardar para ver, né, realmente o que o governo do Japão vai se posicionar, né, depois de um ano, né, se ele vai fazer alguma alteração ou não. Geralmente a gente sabe que algumas alterações sempre tem, né? Vocês viram pelo Facebook que semana passada teve uma comitiva de políticos
né, brasileiros que foram ao Japão, a convite do governo do Japão, com tudo pago pelo Japão, né? Eles foram lá em Tóquio, foram em Nagoya, foram em Guma, nossos colegas recepcionaram eles lá, né? Até tem uma fala do Kim que ele fala, né, que pode sim ter alguma mudança no visto do Yonsei. A gente espera que mude, mas creio eu que a língua japonesa não deva mudar. Tá? Por quê? Porque a partir do mês que vem, abril, né, deve abrir, né, aquele visto para estrangeiro, né, que o governo tem falado aí que deve aumentar, abrir para 340, 350 mil vistos para estrangeiros. A gente sabe que a maioria dos estrangeiros que vão entrar no Japão vai ser os asiáticos, né, pela proximidade, por eles falarem a língua japonesa, né? Então eles têm assim um passo à frente de nós brasileiros, que nós brasileiros, né, somos poucos que sabem falar, né, e escrever a língua japonesa, né? Então a Daniela está nos assistindo, o Rodrigo, né? Então essa parte, mas vamos voltar novamente. O que geralmente o pessoal tem perguntado para mim, se compensa ficar no Brasil, se compensa ir para o Japão, né? Então essa decisão, eu sempre digo que essa é uma decisão pessoal, né? Então a gente não pode falar que é melhor, que está com o Brasil, tal, tudo. Aí depende da situação de cada um, né? Então se você está desempregado, se você tem dívida, né? Desde o segundo semestre de 2014 o Brasil entrou nessa crise, e agora, nesse ano de 2019, e agora que dá sinais, né, que pode estar crescendo, melhorando a economia do Japão, mas ainda não vai ser esse ano, né, gente? A partir do ano que vem, creio eu que sim, a gente deva melhorar um pouco, né? Então, essa aqui é aquela, né? Cada caso é um caso. Então, geralmente pessoas que me procuram falam assim, será que compensa ou não ir para o Japão? Eu pergunto assim, então, mas se você pensa assim, mas por qual motivo você pretende ir para o Japão? A maioria é por causa da parte financeira mesmo, né? Não tá fácil, né? Quem tem empresas aqui no Brasil fica aí mais de 4 anos, né, nessa economia assim, do Brasil, né, bem ruim, não é fácil aguentar, né? E o desemprego ainda continua alto. O que eu assustei um pouco é que tem muitos casais com idade acima de 55 anos querendo ir para o Japão, né? Eu pergunto, mas por qual motivo, né? Se você é que nossos filhos estão na faculdade, ou eles não têm umas perspectivas assim né, mesmo por mais que o Brasil melhore, será que, né, vou conseguir trabalhar, vou conseguir manter minha família? E a gente sabe que o Japão está muito bom, né? Tem emprego para a idade até 65 anos. Né? Então o pessoal está aproveitando que o Japão está bom para ir para lá, para tentar fazer um pé de meia, né? O pessoal assim, não tem tanto interesse em estar fazendo tantas horas extras igual ao do passado. Uma que também, né, tem a lei japonesa que a partir de abril, né, provavelmente vai reduzir o limite de quantidade de hora extra, né? Então quem acompanha no Facebook viu que lá em Shimane-ken, na cidade de Izumo, na fábrica da Murata, a empreiteira Fujiarte comunicou aos funcionários que a partir do dia 1º de abril, né, o sistema de trabalho, que era trabalho 5 dias e folga 2, seria alterado para 4 dias, folgando 2. Isso vai dar uma diferença no salário. O pessoal fez os cálculos, diz que não dá tanta diferença, né?
Diferença vai dar para quem trabalha só de dia, para quem trabalha só à noite. O que ficou, que o pessoal tem assim, né, criticado, tem falado que não ficou legal, é porque você não tem o dia fixo para você folgar, né? Então, se você trabalhava 5 por 2, então se sua folga era sábado e domingo, então você sabia que sempre sábado e domingo era sua folga, ou sexta e sábado, né, domingo e segunda. Então 4 por 2, então se a minha folga vai ser sábado e domingo, na outra folga minha vai ser sexta e sábado, né? Então a gente vai voltando para trás. Então isso prejudica um pouco o seu planejamento de caso, se você está em Zoom, você quer ir para Hiroshima, você quer ir para Nagoya, se você quer ir para Tóquio, então você vai ter que chegar lá no calendário e fazer os cálculos lá certinho, fazer um planejamento aí de 3, 4 meses para poder, né, para ir nesses lugares, até mesmo visitar um parente, ir no consulado, né, renovar o seu passaporte, né, visitar os parentes. Olá, Harumi, olá, Pneu. Então, mas mesmo assim ainda, lá financeiramente ainda é muito bom, né, comparando com a região mais central, com a região mais próxima a Tóquio. Por quê? Porque geralmente lá hoje, em Shimane, as horas extras são estáveis, né? Mas a região de Aichi, região central, onde concentra a maior, né, população de brasileiros, mais ali próximo de Tóquio, em Guma, Shizuoka, né? Então as fábricas elas oscilam demais nas horas extras, né? Então, por isso que eu falo, depende de cada caso, é um caso. Tem gente que quer ir para juntar dinheiro o máximo possível, tem gente que quer ir para viver, né? Pessoal que já tem certa idade, e tem pessoal que tem interesse em ir para o Japão, estudar a língua, tentar até uma profissão, né? Para depois tentar aplicar aqui no Brasil. Aí a pessoa pergunta, mas o que eu posso fazer? Primeiro, tem que estudar japonês, né? Segundo, se você tiver um nível intermediário, você sabe que quem está no Japão, a operadora de celular Eiyu, né, ela sempre contrata, né, brasileiros que saibam o nível X de japonês, né, para atender para a parte de vendas. Isso é muito interessante, né? Porque uma vez você tem uma experiência lá, e se caso um dia você quiser voltar para o Brasil, você tem uma experiência e você pode se candidatar a uma vaga, né, de emprego nessa área. Tem muita gente que trabalha em supermercado, McDonald's, Don Quixote, né? Alguns meses atrás a gente fez uma live, né, com um instrutor, um profissional da área de projetos, principalmente de AutoCAD, que ele nos falou que se tiver brasileiros que estão no Japão e que tenham um nível intermediário da língua japonesa, né, e que tenham um nível X de conhecimento em projetos, o salário inicial era de 400 mil ien. 400 mil ien para trabalhar no escritório é muito bom, né, gente? Porque se você vai numa fábrica, trabalha 3 horas todos os dias, e para chegar a ganhar 300 e 350 mil, né? Então quem né, não gostaria de ganhar muito mais trabalhando no escritório e só sem fazer hora extra, né? Fora isso, tem outros cargos, né? A gente sabe que o pessoal, tem gente que ganha 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões de ienes por mês, porém aí são níveis profissionais, né, de pessoas que saibam, tem um nível de proficiência N1, N2, e é um cara muito bom na área, né? Uma experiência muito boa, tem uma formação muito boa, e isso tem muitas vagas também, né? Tem um casal que está em Tóquio, o nome dele é Diego, que ele é uma pessoa que tem uma experiência legal, uma história de vida legal, e ele, né,
talvez um dia a gente faça uma live, ele pode falar como que é o mercado, né, japonês para brasileiros fora do chão de fábrica, né? Que eu tirando, né, eu não trabalhando na fábrica, quais os tipos de emprego, quais os tipos de serviços, né, que eu teria, que eu poderia me candidatar fora ali, quais são os trabalhos a nível técnico, o que eu posso estar trabalhando, o que eu posso estar fazendo, né? Então, o primeiro pré-requisito, gente, é a língua japonesa, né, tanto escrita como falada. E a maioria dos brasileiros que estão no Japão, eles sabem, é o básico do básico mesmo, né? Então, o pessoal sabe que as prefeituras, nos finais de semana, né, dão um curso de japonês gratuito, então o pessoal, né, que não faz muitas horas extras e está querendo procurar um serviço melhor, né, vale a pena você se capacitar, vai lá estudar 1 horinha, 2 horinhas por semana, e durante o ano você vai ver a grande diferença que vai dar no seu conhecimento da língua, né? E ele ajuda no modo geral, né, gente? Então, essa última vez eu estive aí em maio e a gente tinha muitos restaurantes, porém escritos em kanji, né? Essa língua mais difícil. Algumas coisas a gente consegue ler, outras coisas não. Então, às vezes a gente deixa de entrar no restaurante, né, japonês pelo fato da gente não saber ler o que ele vende. Só um momentinho, está passando uma moto aqui. Então, eu não sou um grande conhecedor, mas conheço alguns, e a gente às vezes acaba esquecendo o nome do restaurante, então a gente fala assim, o laranjadão, o azulão, né, o coreano, né, o prato feito, e assim a gente vai sabendo, né, aonde que tem, né, de que forma que você pode ir no restaurante se alimentar bem e com um custo mais baixo. E outra parte do pessoal que eu quero comentar, que tem nos procurado muito, de cada 10 candidatos, hoje 7 são famílias. E a primeira pergunta que eu faço é: quantos filhos você tem? Né? Porque quem tem filho sabe que o custo no Japão é alto, não é baixo. Então, e infelizmente, a primeira pergunta que o casal faz é quanto que dá para ganhar? Né? Eu quero ganhar tanto por hora, eu quero trabalhar em tal área, eu quero ir morar em tal província, eu quero morar em tal cidade. Mas não é por aí que a gente começa, gente. Primeiro a gente tem que verificar aonde vocês têm uma estrutura para a sua família. Então, se o seu filho ou sua filha, né, depende da idade, né, então se vai estudar em escola japonesa, se vai estudar em escola brasileira, né, se for estudar em escola japonesa, é necessário, né, não generalizando, mas na maioria dos casos, que tanto o pai ou a mãe saiba um nível C de japonês, né? E escolas japonesas a gente sabe que é um pouco mais barato que a escola brasileira, mas a escola brasileira, se você trabalha e você vai fazer as horas extras, né? Então a escola geralmente, né, tá lá aguardando que você passe lá e busque o seu filho ou sua filha. E a escola japonesa tem também isso, porém se você paga assim um valor à parte, né, para que alguém possa estar lá cuidando do seu filho até que você possa sair do trabalho, passar lá e buscar. E aí, Anderson, tudo bom? Então, para quem tem família, tem filho pequeno, a primeira recomendação que eu passo é não é o salário, não é o serviço que você tem que ver primeiro, você tem que ver primeiro a estrutura para a sua família. Aí então eu defini que eu vou colocar meu filho em escola japonesa. A escola japonesa, a maioria das cidades tem, então fica mais fácil. Não, decidi que eu vou colocar em escola
brasileira, não é toda a província, não é toda a cidade que tem, tá? Então, se eu for colocar uma escola brasileira, então eu tenho que verificar que tipo de serviço que eu tenho lá. Então, às vezes, se você quer trabalhar com componentes eletrônicos e só tem autopeças, mas eu gostaria de fazer 2, 3 horas extras por mês, mas às vezes a empresa só dá 1 hora extra por mês, né? Eu queria fazer 100 horas. Gente, 100 horas hoje é difícil o pessoal fazer 100 horas. Uma que tem a lei japonesa. Então, hoje a média de hora extra, né, para o pessoal é de 20 a 40. Tem lugar que tem mais, tem lugar que tem menos, né, tem lugar que não tem nada, né? Então, sempre é bom você levantar as informações, né, verificar as empreiteiras, os tipos de serviços, né, conversar bem com as agências, né, e tirar sempre todas as dúvidas, né, porque a decisão é sua, né, se você quer ir para trabalhar em província, se você quer trabalhar em tal fábrica, você quer trabalhar em tal empreiteira, a decisão é sua, né, e desde que, né, tenha um emprego para você. Então, às vezes você tem uma estrutura legal para sua família, mas não tem emprego, né, para você, né, para o marido ou a esposa. Bom, gente, hoje era o que tinha que passar para vocês. Aí durante a semana eu devo voltar novamente, falar sobre alguns outros assuntos. E se vocês tiverem algum assunto, pode colocar aí o tema que vocês querem que a gente converse aí, a gente pode estar conversando na próxima live, ok? Então, muito obrigado pela atenção para quem nos acompanhou, obrigado para quem vai estar assistindo depois, porque no Japão o pessoal está trabalhando, o pessoal que está aqui no Brasil, né, daqui a pouco vai estar descansando. Então, gente, um grande abraço, muito obrigado.